Olá, turma. Estamos aí mais uma vez para uma aula de Química, né? Uma aula de Química Geral, né? Uma aula, por sinal, bem interessante, com o tema fenômeno químico e fenômeno físico, ou seja, reação química ou reação física. Nós diariamente convivemos com reações físicas, reações químicas, fenômeno químico ou fenômeno físico. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que no processo físico a matéria não sofre transformação, a sua estrutura permanece às suas origens. Já no fenômeno químico, a matéria é transformada, formando nova substância diferente, onde há mudança na estrutura da matéria, ou seja, dos átomos, dos elementos químicos. Então vamos demonstrar aqui alguns exemplos que ocorrem no dia a dia, né, no nosso cotidiano, que são N exemplos, ok? É um assunto bem interessante, né? Na verdade, o nosso mundo vive de reações químicas, fenômeno químico, seja ele físico, químico ou natural, né? De forma espontânea, não espontânea. Por exemplo, esse fenômeno da pandemia, entendeu? É um fato real? Sim. Então, de modo geral, o que é um fenômeno? Fenômeno é qualquer fato, qualquer acontecimento real. Então, se a pandemia é um fato real, é um fenômeno. Entendeu? Isso aí eles são distribuídos em fenômenos sociais, entendeu? Fenômeno químico, físico, enfim. E digamos assim, nós temos aqui alguns exemplos, né, nessa bancada aqui. Qual ação você vê? Aqui nós temos um simuladorzinho, um simulador de um fenômeno físico, entendeu? Por sinal, nós simulamos aqui como fosse uma chuva, né? Havendo um processo de uma condensação ou uma liquefação. A princípio, a água foi aquecida, né? Aqui nesse recipiente tinha uma água aquecida, entendeu? Onde a água chegou a 100 graus Celsius, e colocamos aqui uma cobertura aqui na extremidade, com isso filme, né? E colocamos gelo. Por sinal, aqui temos um gelinho aqui, ó, um gelo básico, um gelinho, tá aqui, tem aqui umas pedrinhas de gelo, ok? Simulando um fenômeno natural, um fenômeno como fosse da chuva, né? Entendeu? É o corpo quente, entendeu? A massa polar quente querendo subir e a massa polar, a massa fria, entendeu? Querendo descer. Então houve um contato, né? Da massa quente com massa fria. Então o que ocorreu nesse caso aqui? Ocorreu um fenômeno da condensação ou da liquefação, onde houve um encontro de dois corpos, o quente e o frio. Então aqui tem um exemplo típico que ocorre com a água, né? Já que a água é um exemplo número 1 no mundo, assim, em matéria de propriedade física da matéria. Você encontra facilmente no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido, entendeu? O gelo derrete? Sim. Por quê? Porque ele absorve o calor, entendeu? Apenas transforma, apenas muda o que? O estado físico da matéria. Sólido, líquido, gasoso, entendeu? Quando vira gelo, a solidificação. Quando o gelo derrete, vira líquido, é a fusão. O gelo derreteu, então é a fusão. Por quê? Absorveu o calor, fusão. Então todo esse processo aí que envolve a propriedade física da matéria, a liquefação, condensação, a vaporização, a evaporação, condensação, entendeu? A sublimação. Temos também um exemplo aqui, ó, um exemplo de uma substância que ela também sublima. Temos aqui um exemplo aqui já estamos comentando a propriedade da matéria. A naftalina é um exemplo, né, muito prático do dia a dia na ciência. Ela facilmente sublima. Ela como sólido, ela vai diretamente para o estado gasoso. Tanto ela como o gelo seco, o iodo, né, eles se sublimam, são substâncias que sublimam. Eles vão do sólido para o gasoso, ou vice-versa. Vai e volta, né? A ressublimação. Eles voltam do gasoso para o sólido. É um exemplo mais, ou seja, bem específico, né? É a naftalina.
Então isso é um exemplo de fenômeno físico, okay? Onde a matéria não é transformada, ou seja, formando nova substância, apenas muda o estado físico da matéria, ok? E um exemplo bem prático do dia a dia, temos aqui muito comum no cotidiano, né, em casa, entendeu? No nosso dia a dia, aqui uma fonte de calor. Temos aqui uma fonte de calor, entendeu? Esse fósforo, por sinal, ao atritar aqui, ó, entendeu? A gente percebe que ocorre uma queima, ocorre uma combustão. De modo geral, a combustão ela ocorre 24 horas no dia a dia, seja com os alimentos, né? Ao ingerirmos os alimentos, a combustão do gás de cozinha diariamente em casa, né? No cozimento dos alimentos, nos carros, né? Nos automóveis, nos aviões, né? nas máquinas, né? O que ocorre a combustão, entendeu? Na alimentação, o processo digestivo também ocorre uma combustão, ok? Enfim, qualquer queima é uma combustão, ou seja, toda combustão é queima. E para isso libera o que? Substâncias como produto, né? Substâncias libera o gás carbônico, que é o CO2, e entre outras substâncias, ok? Um exemplo também aqui, isso no caso seria um fenômeno químico, né? Fenômeno químico, entendeu? Essas queimas, as combustões. Outros é muito prático, muito simples. Vou pegar esse papel aqui, ó, começar a rasgar esse papel. Um exemplo bem prático, bem básico. O papel foi rasgado, o papel na verdade, a origem dele é a madeira, a celulose. Quem dá um papel de qualidade? O eucalipto, né? O eucalipto e a caça manjo ou o espinheiro dão um papel de alta qualidade. A matéria-prima do papel é a celulose. Então rasguei o papel, ocorreu o que aqui? Simplesmente continua o papel. A reação até ocorreu, mas porém, uma reação física, entendeu? Continua o papel. Agora se eu chegar a queimá-lo, aí sim vai mudar a estrutura dessa matéria aqui. Vai virar fuligem, vai carbonizar, vai liberar vapor, gás carbônico, enfim, aí seria um fenômeno químico. Mas até então, assim como também tem aqui uma latinha, entendeu? Uma latinha de uma Coca-Cola, né? O modelo, entendeu? A latinha é um formado basicamente de material alumínio, né? Ele se oxida, né? Puxa, mas ele se oxida, entendeu? Se ele se oxidar, se ocorrer uma corrosão com ele, vai ser uma reação química, um fenômeno químico. Porque corrosão é a propriedade onde os metais perdem elétron. Tem metais que perdem um elétron, perdem dois, perdem três. Por exemplo, o ferro, e como exemplo na corrosão, ele pode formar mais dois ou mais três. É muito raro metais que formam mais três. Já o alumínio, ele perde elétron, né? Ele também forma mais três, né? O do íon cádmio. Então, se eu pegar aqui, ó, vou amassar essa latinha aqui, é tão bonitinha essa latinha aqui, ó. Eu machuquei aqui a lata, né? Ela foi machucada, mas continua alumínio. O que mudou aqui? Nada, apenas o formato dela. Então ocorreu aqui uma reação, até ocorreu, mas uma reação física. Agora se ela enferrujar, então se eu queimar essa lata, seria um fenômeno químico. O quê? Ou reação química. Então resumindo, a corrosão é a ferrugem, no popular, a ferrugem. É uma reação química, ou seja, é um fenômeno químico. Ok? Muito bem. No dia a dia ocorrem muitas reações químicas. Ou seja, se eu falar assim, fenômenos físicos naturais que ocorrem na natureza, entendeu? Seja de forma espontânea ou não espontânea. No caso da chuva, né? Chuva. Aqui nós simulamos uma chuva, no caso, né? Entendeu? É um fenômeno natural, né? Uma reação física, entendeu? E aí vai. O tsunami, maremoto, ciclone, garoa, neblina, geada, ventania, o calor em si, entendeu? São fenômenos físicos da natureza, ok? Muito bem. Propriedade física da matéria, como já falamos,
processo lá do sólido para o líquido, para o gasoso ou vice-versa, tudo são fenômenos físicos da natureza. Então, mais uma vez, voltando aqui o carro no exemplo da latinha, se eu fundir ela, se esse metal chegar a ser derretido, ele vai ser fundido no caso, e vai virar um metal líquido no caso, um alumínio líquido, e aí continua metal líquido, ok? Apenas mudou o estado físico da matéria, ok? O metal líquido e o metal sólido, ok? Fusão. Vocês lembram? O que é fusão? É passar do estado sólido para o estado líquido, ok, gente? Muito bem. Então veja bem aqui, nós temos aqui um exemplo de uma plantinha também, essa planta, né, gente? Por sinal, uma planta, uma bela planta aí, com ilustração a vocês. Qual o fenômeno que ocorre na planta durante o sol, né? Durante a luz branca do sol? Entendeu? É o fenômeno da fotossíntese. As plantas, na verdade, adoram a luz branca, adoram o sol. É o momento que elas respiram, né? Elas respiram. Onde a troca é gasosa. Na respiração animal, entendeu? Nós, animais, absorvemos o O2, é isso? Enquanto que as plantas, elas absorvem o CO2 e liberam o O2 para o ambiente, entendeu? O processo é inverso, ok? Então, durante o processo de fotossíntese, há uma troca gasosa. Então, resumindo, ocorre um fenômeno químico da natureza, ou uma reação química, né? Okay? Uma troca gasosa. No processo também de respiração dos animais, nós inspiramos o O2 e liberamos o CO2. Ok? Muito bem. Vamos observar aqui uma pequena reação. Entendeu? Nós temos aqui vou pegar aqui esse tubo de ensaio. Com esse suporte aí. Temos aqui um indicador, né? Chamado de fenolftaleína. Fenolftaleína, indicador industrial, né? Por sinal. Fenolftaleína. Aqui nós temos o bicarbonato de sódio, né? Uma substância que é muito comum no dia a dia. Vou adicionar aqui um pouquinho desse bicarbonato. Então, rapidamente ocorreu aqui uma reação química, né? Como se observa, o tom da coloração mudou, não é isso? Ocorreu aqui certamente um fenômeno, né? Uma reação química. Se agitarmos aqui, as moléculas vão se colidir, vai haver uma colisão maior, né? Vão se colidir, e realmente ela teve como tendência um objetivo e chegou a esse objetivo, né? Entendeu? E essa, na verdade, na ciência não existe achismo, ou é ou não é, entendeu? Se você achar, devolva, né? Porque a ciência, né, ela tem que dar exato, entendeu? Então aqui tem uma aqui postando até uma mistura aí, uma solução, é isso? Ok? Muito bem. E com isso tá provando que essa mistura aqui, afinal, tendo como tendência, né? O pH básico, né? Um pH alcalino, um pH básico. Que na escala científica ela está abaixo, ela está acima do 7. Vou adicionar aqui agora um pouquinho desse reagente aqui, reagente químico, né? Por sinal. Esse é o ácido acético, né? O vinagre. Então ele voltou a ser transparente, não é isso? Um outro fenômeno químico, por sinal, uma reação química, né? Por sinal, essas moléculas subindo aí, ó, essas bolinhas são gases,
são gases carbônicos sendo liberados. E isso é um fenômeno químico, né? Ou seja, uma reação química. Está observando aí? Ok? Dá para ver direitinho aí essas imagens. Vamos deixar aqui em repouso, né? E vamos ficar observando. Na verdade, reações químicas, fenômeno químico, de imediato, como principal característica, a formação de novas substâncias diferentes, a liberação de energia em forma de calor ou luz, forma-se precipitado, o mesmo corpo de fundo, é isso? Ou seja, e dá origem a nova substância, entendeu? Isso nas reações químicas, fenômeno químico. Em contrapartida, nas reações físicas ou fenômeno físico, a matéria ela é conservada, ela permanece às suas origens. Muito bem. Claro? Temos aqui esse exemplo aqui temos aqui esse modelo aqui, esse exemplo dessa proveta aí, né? Essa proveta com alguns componentes, né? Nessa mistura aí, formando um sistema, né? Por sinal, um sistema heterogêneo. Mas é um fenômeno? É um fato real? Sim. Ok? Não deu para perceber muito bem aqui, mas aqui é o seguinte. O detergente, ele está mais na parte de baixo. O detergente, por sinal, verde, ele está na parte de baixo. Ele tá concentrado mais na parte do fundo da proveta. Nessa parte mais clara está a água. Entendeu? A água é a temperatura ambiente, né? Essa cor avermelhada do vinho é um corante. É um corante com álcool. Como teve muito corante, ou seja, o teor de corante ele foi além, né, do devido, ele findou tendo uma densidade maior. Ele ultrapassou o álcool, ele ultrapassou o óleo. E aqui em cima está o óleo, entendeu? Porque o ideal era o álcool ficar em cima do óleo, de acordo com a densidade, porque é água, óleo e álcool. Como ter muito corante, uma parte do corante findou ultrapassando o óleo. Então, resumindo, veja bem, o detergente, pessoal, ele está sendo muito usado no dia a dia. Detergente, sabão líquido, em função da pandemia, ele está sendo muito usado, bastante usado, mundialmente. E qual a função do detergente? Ele é produzido por ácidos graxos, entendeu? E eles têm uma função assim, tensioativa, né? Ocorre reações químicas. Na produção deles, ocorre um processo de saponificação, um fenômeno químico também, né? Ocorre reações químicas nisso aí, entendeu? Então, quando o detergente ou o sabão líquido reage com as gorduras ou com óleo, ele quebra as moléculas, né, da gordura e do óleo, porque na verdade ele tem dois polos, né? Ele tem duas pontes, uma positiva e uma negativa, entendeu? Uma que vai se ligar com a água, né? Chamada de hidrofílica, e a outra a hidrofóbica, que vai reagir com a gordura da substância. Então veja bem, se hoje os vírus, né, eles são formados por películas de proteína, né, gordurosa, tem lipídio, essas proteínas. Então se explica dessa forma. Quando você lava as mãos com detergente, sabão líquido, então como eles têm essas duas propriedades de ligar uma com a água e outra com a gordura, a parte gordurosa, ele vai remover esse vírus, né? Entendeu? Que também é formado já que é um ser vivo, é formado por proteínas, né, gordurosas. Entendeu? Ele vai combater, ele vai remover, entendeu? E ele tem essa função específica que poucas substâncias têm, ok? Então essa é a razão que se explica porque eles são tão úteis, né, na lavagem das mãos, ok? Tanto é que aqui ele foi colocado, eu coloquei inicialmente a água,
depois coloquei o detergente, ele ultrapassou, ele quebrou a tensão superficial da água e ficou mais no fundo do recipiente. Você observa que aqui, ó, ele está mais ele está mais concentrado nessa região aqui, porque ele quebrou a molécula da água e ultrapassou, né, as camadas da água e se alojou na extremidade. Por quê? Porque ele quebrou a tensão da água. O quê? A tensão superficial da água. Ok? Muito bem? Tá, então esse aqui é um exemplo, né? De certa forma, um exemplo de... Porque na verdade também existe o fenômeno físico-químico, né, gente? Físico-químico. Um está ligado ao outro. Ok? Muito bem. Aqui um exemplo. Temos aqui novamente uma proveta, né? Uma proveta de 500 ml, né, por sinal. Proveta. E temos aqui, de acordo aqui com a leitura, temos aqui 100 ml de água. Água a temperatura ambiente. Entendeu? E aqui temos aqui, nesse beck, duas substâncias, né? É a água oxigenada, o H2O2, e aqui temos o vinagre. O vinagre caseiro, né? O vinagre, ele é formado pelo ácido acético. O ácido acético. O ácido que é usado na alimentação, né? No nosso cotidiano. Ok? E aqui uma substância que vamos utilizar agora, entendeu? Ela é uma substância muito usada, né? Nos laboratórios. Temos aqui o permanganato de potássio, é o KMNO4, uma substância, por sinal, entendeu? Ela é muito útil, né? na medicina, né? Para banhos, entendeu? É usado bastante nos banhos, quando a pessoa está com indício de ferimentos, né? na pele, catapora. Então aqui nós temos uma aqui, agitar um pouquinho, é o popularmente permanganato de potássio. Ok? É um reagente químico que você encontra facilmente, né, nas farmácias. Ok? Vou dar aqui uma agitadinha aqui. Ok? Tá, muito bem. E aqui, nós temos aqui as substâncias. Tá, então de imediato, quando o permanganato de potássio ele é adicionado aqui na água, ocorreu o que aqui? Uma dissociação. Ele formou íons, né? Íons de potássio e o permanganato. Íons. Ok? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Aqui mais uma vez, para a gente observar aqui. Eu vou adicionar aqui um pouquinho do ácido acético. Fazendo essa mistura. Ácido acético sendo adicionado na proveta. 50 ml de ácido acético. 50 ml de ácido acético, temos aqui essa mistura. De forma muito delicada, né, gente? Formando um sistema, né, homogêneo aí. E aqui vamos adicionar mais um outro componente, né? A substância é H2O2. Onde o tom mudou radicalmente, não é isso? Embora ambos eram líquidos, né? É um fenômeno químico? Sim. É uma reação química?
Sim. Qual o objetivo? Ele tem uma tendência, entendeu? Por isso que fala que a ciência ela é exata. Então a reação está ocorrendo aí. Se eu digitar aqui, então adicionar, a reação vai ser mais rápida, mas deixa ocorrer de forma espontânea, entendeu? Então, isso que é o prazeroso da química, entendeu? Ficou transparente, totalmente a reação química foi transparente. E detalhe, por que razão ocorreu isso? Quando foi adicionado aqui água, o H2O2, nessa mistura, ou seja, liberou, se perdeu o oxigênio e formou íons de manganês. E como o íon de manganês ele é transparente, tornou a solução transparente, entendeu? Então ficou nesse formato a ciência, essa reação química, ou seja, esse fenômeno químico, ok? Isso aí você consegue colocar em forma de equações, em forma de íons, essa reação posicional bem interessante. Então, turma, é isso, né? Ou seja, nós vivemos no mundo de fenômenos, fenômeno químico, fenômeno físico, tanto seja no mundo aquático, no mundo terrestre, entendeu? Seja no cotidiano, seja no nosso dia a dia, diariamente, o ato do cozimento em casa, na cozinha, ocorre muitas reações químicas, a partir do ato de fritar, guisar, cozinhar, entendeu? Tudo isso aí são fenômenos químicos que ocorre diariamente no nosso dia a dia, ok? Então, turma, muito obrigado aí, até a próxima aula, tamo junto aí.